Fala comigo, vascaíno! Aqui quem fala é o Xande, o Batman na torcida. Estamos começando o vídeo de hoje para, claro, fazer aquele girão rápido de notícias e de forma bastante objetiva para explicar para vocês algumas falas do Josh Wander que para alguns ficou mal explicado e para outros soou mal, vamos dizer assim, né? Falaremos sobre isso nesse vídeo, também falaremos sobre o Jorginho, quais são os números dele, qual foi o desempenho dele como técnico, principalmente na última passagem dele pelo Gigante da Colina, e além disso também trataremos de assuntos como Andrei Santos e sua renovação, quanto que vai ser o passe dele, todos os detalhes, vocês vão ver aqui com o Batman na torcida logo depois da vinheta, então solta a vinheta. Vinheta já rodou e é claro que eu não posso deixar de pedir para vocês para se inscreverem no canal, ativar o sininho das notificações, porque aqui tem informação no Vasco todo dia, sempre em compromisso com a verdade, e sentar o dedão no like, ó, dar aquela moral pra gente de vascaíno para vascaíno. Agora a informação aqui importa, então vamos a ela. Fala aí um pouquinho a respeito do nosso novo técnico, Jorginho, muito provavelmente assumirá o comando técnico já amanhã, provavelmente, possivelmente amanhã, terça-feira, ele já vai estar comandando o treinamento e já vai estar à beira do campo contra o Grêmio, partida que vai acontecer na Arena do Grêmio às 16 horas de domingo. E o Vasco precisa muito mudar esse retrospecto negativo que vem acontecendo fora de casa, onde são 6 jogos com 6 derrotas consecutivas fora dos domínios de São Januário. O contrato de Jorginho vai acontecer até o final do ano, ou seja, são aproximadamente aí 10 partidas que o Jorginho vai ficar à frente do comando técnico do Vasco, e tudo se indica que no ano que vem será um novo treinador, na próxima temporada será um novo treinador, porque entende-se que o Jorginho é aquele treinador com a capacidade de dar aquela chacoalhada no elenco que nós temos hoje, já que a janela de transferências para a contratação de atletas está fechada. E aí, para o ano que vem, ser um treinador que tem a capacidade já de assumir um time com uma qualidade técnica um pouco maior e poder, quem sabe, aí fazer um bom trabalho, mantendo o Vasco na Série A, ou até, quem sabe, aí beliscando boas colocações durante a tabela de classificação do trabalho sendo desenvolvido já no ano que vem. E agora eu vou trazer para vocês as equipes que o Jorginho já comandou. Tá na tela para vocês aí alguns dos times. Para quem não sabe, o Jorginho começou sendo auxiliar do Dunga na seleção brasileira, onde ele foi auxiliar entre 2006 e 2010, a campanha que levou o Brasil lá à eliminação na Holanda, pro Dunga, que a galera chamava até o meme de Dunga burro, enfim. Começou lá, depois treinou o Goiás, Figueirense, Kashima Antlers do Japão, o Urubu, Ponte Preta, um time da Arábia que eu não sei pronunciar direito, o Vasco, que foi a primeira passagem dele, 2015-2016, Bahia, Ceará, Ponte Preta, Curitiba, Goianiense, Cuiabá, Goianiense novamente, até chegar no comando técnico do nosso Vascão. E alguns números da passagem do Jorginho com a camisa do Vasco, sendo técnico, o Jorginho também foi jogador. Foi lateral direito do Vasco, um dos grandes laterais, um dos maiores laterais direitos, que já vestiram a camisa do Vasco, inclusive. Mas falando da passagem dele como técnico do Gigante da Colina, ele teve números interessantes. Nas duas passagens que ele teve, ele somou 95 jogos, tendo um aproveitamento de 49%, onde conseguiu uma sequência de 34 partidas de invencibilidade, além de um título carioca em 2016. Por outro lado, sob o comando dele, o Vasco sofreu muitos gols. Foi sofrido gols em 65% das partidas e o Vasco marcou em 87% das partidas em que ele estava no comando. Ou seja, o Vasco era um time que fazia muitos gols, mas automaticamente levava muitos gols. Isso se reflete muito dele explorar bastante as laterais e coloca em laterais ofensivos no time. Muito possivelmente, isso é um achismo meu, ele pode entrar com o Paulo Vitor como titular por conta da característica. O Paulo Vitor é um lateral esquerdo com características de apoiar, características ofensivas. Já o Edmar tem características mais defensivas e o apoio do Edmar é totalmente pífio. A gente sabe que o cara não sabe cruzar, não tem drible de qualidade e apoia muito pouco, ele sobe muito pouco. Ou seja, eu acredito na grande chance do Paulo Vitor entrar como titular nesse time e mudar um pouco as características das laterais do Vasco. Além disso, né, o técnico, o Jorginho, ele está sem clube desde que foi demitido do Atlético Goianiense, quando perdeu no Brasileirão para o Goiás no fim de agosto. Pelo Dragão, embora ele tenha
deixado o time na zona de rebaixamento, ele fez uma campanha histórica, onde ele levou o time até as semifinais da Copa Sul-Americana, coisa que um pouco se imaginava que um dia o Atlético Goianiense poderia ter a capacidade de chegar e tem chances claras, inclusive, de avançar mais na competição. Conforme eu falei, né, ele tem a característica, ele pode mudar um pouco o time por conta da característica dos laterais que apoiam bastante. E outra curiosidade a respeito de Jorginho, ele foi o último técnico a completar uma temporada com a camisa do Vasco, ou seja, de 2015 para 2016, nenhum técnico começou a temporada e foi até o final dela. A gente está muito acostumado a ver a dança das cadeiras dos técnicos à frente do comando do Vasco. Isso mostra o quanto é fraco o projeto do Vasco e o quanto é ruim os jogadores e as contratações de técnicos que acontecem aqui no Gigante da Colina. E ele também foi foi técnico do principal título do Vasco nas últimas temporadas, que foi o Campeonato Estadual de 2015, se não me falha a memória, agora me falhou aí, mas beleza, deve ter sido 2015 ou 2016, agora não tenho total certeza de qual foi a temporada que ele conseguiu ganhar. E agora mudando de assunto um pouco, falando a respeito do Josh Wander, ele teve uma fala que foi a seguinte, ele disse que é a última vez que o Vasco entra em desvantagem financeira contra o Urubu. Ou seja, os torcedores do Vasco, nós torcedores, muitos já imaginaram, caraca, então ano que vem o Vasco vai estar com um timaço, ano que vem o Vasco vai bater de frente com qualquer time, vai bater de frente com o Urubu, e não foi isso que ele falou. Muita gente interpretou isso, mas não foi isso que ele falou. A vantagem do Vasco é financeira e não técnica, ou seja, o planejamento é de médio a longo prazo. Então o Vasco no ano que vem, a 777, né, uma empresa super bilionária, ou seja, eles têm cacife para fazer o investimento que faça com que o Vasco tenha de fato o maior time do Brasil, a nível de contratação de jogadores, a nível de folha salarial. Eles têm a capacidade financeira de fazer isso é um fato. Agora, não quer dizer que isso vai acontecer de um ano para o outro. Eu queria explicar essa fala dele. E agora uma outra fala que eu já falei em vídeos anteriores, mas eu gostaria de reforçar aqui, foi que ele disse que estava pouco se importando se o Vasco não subisse, que não era a maior preocupação dele. Isso aí, pelo amor de Deus, isso aí não tem como eu falar que está tranquilo, porque não está nem um pouco tranquilo. Ele não tem noção do que é a paixão de um torcedor de futebol. Ele não tem noção do que é a paixão de um torcedor vascaíno, a paixão que a gente faz, que a gente vai nos estádios, a gente apoie, a gente seja sócio, a gente cante, vibre apoiando um time de merda durante muito tempo, que o torcedor vascaíno não aguenta mais ver. Então sobre essa frase do Josh Wander, não tem como de forma alguma eu concordar. Agora falando a respeito do Andrei Santos, o jornalista Lucas Pedrosa trouxe bastante novidades pra gente aí a respeito da renovação de contrato, que está muito próximo de acontecer. O contrato deve ser estendido por mais 5 anos, se ele for vendido para algum time do exterior. O passe dele, né, a multa rescisória é de 40 milhões de euros e para o Brasil é acima de 350 milhões de reais. O salário do jogador deve ir para casa dos 180 mil reais, muito possivelmente, inclusive, deve ser o maior salário do elenco do Vasco nesse momento. Não sei se o Palácio ganha mais que isso, acredito até que sim, mas se ele não é o maior salário, com certeza é o top 5 salário do Vasco hoje. Na minha opinião, merecia inclusive já ser o maior salário, porque a nível técnico, né, a nível de futebol, ele é o melhor do elenco do Vasco nesse momento. Queria agradecer a todos vocês que chegaram até esse momento do vídeo, que compartilharam com geral, que sentaram o dedo no like, se inscreveram e ativaram o sininho das notificações. Muito obrigado, a gente vai finalizando por aqui e um abraço!